Eu vou ler no capítulo 11 de Atos. Amém, Vaza? Aí, do começo. Aí, até onde Deus me usar, É, eu vou estar falando. Certamente não tem um versículo para mim se definir, porque certamente Deus ele estava dizendo assim: Aleluia. medite apenas só nessa palavra, Glória a Deus. que você vai ter essa certa oportunidade. A gente chega e observa assim, Deus, às vezes a gente diz assim, Deus parece que não tem o poder de revelar, mas quando ele chega na tua porta e diz assim, louvado seja, diz assim, olha, pratica da minha palavra, senão, como é que tu vai entender o que tem na Bíblia? Mas isso certamente vem o caso, mas acerca desses versículos, eu vou começar a ler aqui do verso 1. Aleluia. Deixa Deus te usar, Vaza. Ele diz assim: e os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviam que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus, louvado seja Deus. Aleluia. E também Pedro subiu para Jerusalém. Os que eram da circuncisão debatiam com ele e dizendo: tu estavas com os homens que eram acerca de serem segundo o que Deus me diz. Eram aqueles homens que não professavam a fé, que eram aqueles homens que chegavam tipo como se fosse para atrapalhar segundo o que Deus está me dizendo, aleluia, glória a Deus, nesse local. Aí certamente ele vai dizer, e comestes com ele. Que certamente poderia ter comido com ele, era um certo pecador, louvado seja Deus. E certamente eu vou continuar a história que Deus nos diz. Aí diz lá no verso, cadê? 4, ele diz, mas Pedro repetiu o assunto desde o início e expôs uma ordem para eles, dizendo, eu estava na cidade de Jopé, orando, louvado seja Deus, e em exaltar-se, tive uma visão, louvado seja Deus, e um certo vaso descia do céu, como se fosse um grande lençol, assentado pelas 4 portas, e vinha até a mim, louvado seja Deus. Aleluia. E sobre a qual, tendo olhado atentamente, considerei. Gravando. Valendo, pode E falar. certamente a palavra ela vai nos dizer no verso 6, ele diz, sobre a qual tendo 6, e sobre a qual tendo olhando atentamente, considerei e
e vi um animal da terra, quadrúpedes, animais silvestres e seres rastejantes e aves no céu. E eu vi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de forma nenhuma, Senhor, porque nada comum ou imundação jamais encontrou a minha boca. E uma voz respondeu-me novamente do céu: ou que Deus purificou, não chamas tu comum. E isto sucedeu por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. Ele diz: eis que imediatamente 3 homens pararam diante da casa na qual ele estava. Aleluia, glória a Deus. E enviando de Cesareia a mim. E o Espírito me ordenou a vir com eles, e não duvidando, além disso, estes sereis os irmãos que acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem, e ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, E aleluia. ele dizia: havia um homem a Jopé, e chamado por Simão, julgo, sobrenome a Pedro. Sobre a cerca, meus amados irmãos, sobre isso que a gente acabou de ler, a gente pode observar que ele vai falar sobre a cerca dos animais silvestres, selvagem, rastejante e tudo sobre a cerca desses animais. Vai falar lá em Gênesis. Aleluia. Sobre a cerca de tudo aquilo que Deus criou, vai falar lá em Gênesis. Aleluia, glória a Deus. E certamente ele vai dizer que certamente Deus ele vai falar, certamente ele vai dizer assim. Aleluia. Certamente ele vai dizer que não vai comer daquele animal. Deixa eu encontrar aqui. Aleluia. Ele disse, de forma alguma, o Senhor, porque nada comum, imunda, jamais encontrou a minha boca. Eles querem falar nessa palavra, a gente pode ter uma certa visão sobre isso. E Pedro, ele teve essa certa visão. Certamente a história logo no começo vai dizer que Pedro estava orando. Ele estava orando aonde? Em Jopé. Certamente a gente pode observar que ele vai dizer que não vai comer de coisas imundas. Certamente, aleluia, glória a Deus. E os homens vão falar certamente na palavra. Ele diz: e eu ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata-te e come. Mas ele renega. A voz que lhe falava certamente era a voz de Deus, dizendo: levanta-te, Pedro, mata-te e come. Certamente ele estava ordenando para Pedro chegar e matar um daqueles animais para poder se alimentar, certamente. Aleluia. Deus, ele não quer ver a gente morrendo de fome. Certamente, se a gente tem a permissão de Deus, a gente pode chegar lá e matar um animal. É conforme a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor, bendito seja Deus, se ele diz que é para a gente matar aquele animal, a gente vai lá e mata. Certamente, se dizer assim: olha, tu tem que dizer sobre a minha palavra lá na casa do irmão Francisco. Aleluia. Certamente a gente pode observar
também que ele estava orando. Certamente o que segura a certa oração do crente é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Certamente a gente está em casa olhando a palavra do Senhor e certamente dá aquela vontade de chegar ali, se ajoelhar diante de Deus, lá naquele cantinho do seu quarto, lá na beira da sua cama, chegar e orar. Na Bíblia vai dizer que ele estava orando. Aleluia. Mas vai vir um certo homem e vai dizer: tu comestes com ele, com aquele certo pecador. Tá entendendo como é que se fala a palavra? Se a gente está dizendo assim, Deus ele é justo, é porque ele não é injusto. Louvado seja Aleluia. Deus. Se a Bíblia diz que Deus é perfeito, como é que a gente vai dizer que Deus é imperfeito? Louvado seja Deus. Aleluia. Que Deus te usa, mano. Certamente a gente pode observar aqui que certamente eu não estava muito preparado para essa cerca de pregar o evangelho por menos que seja 15 minutos, mas Deus está me usando nesse Aleluia. lugar. Glória. E certamente a gente pode observar que Aleluia. o Espírito Santo ele está aqui. Aleluia. Deus ele está aqui nesse momento, quando a gente está falando sobre a palavra dele, louvado seja Deus, ele está lá do céu, dizendo: ó filho, faz da tua casa a minha obra, louvado seja Deus. Ele está dizendo: filho,